Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre esse amor que a gente mira nele, mas acerta na solidão, segundo a Ana Sui, que tem um livro belíssimo. Vou conversar com a Nagli, vou chamar ela aqui, tá? Enquanto vocês vão entrando, sejam bem-vindos. Vamos nós, deixa eu chamar aqui. Pronto, Naglita, seja bem-vinda. Vamos te colocar aqui. Adicionar como moderador. Hoje fiz isso. Convidar para participar, Naglita. Colocando Mid, seja bem-vinda. Oi, hoje a gente vai falar de amor e solidão, viu? Vamos ficando aqui. Deixa eu escrever na legenda por enquanto. Nagli, seja bem-vinda. Pronto. Que alegria. A câmera tava virada. Peraí, deixa eu ajeitar. Pronto. O tempo que eu escrevo aqui, para quem tá entrando na legenda, o nome da legenda, né? Para as pessoas saberem do que é que a gente vai conversar. Então, eu vou colocar, a gente mira no amor, né? E acerta na solidão. Mira no amor e acerta na solidão. E vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, Naglita, enquanto eu escrevo aqui, seja muito, muito, muito bem-vinda. Prazer estarmos juntas. E eu gostaria que tu se apresentasse, né? Para quem não te conhece ainda, a tua apresentação sobre o teu olhar e depois eu vou pincelar aos meus olhos, né? Quem é a Naglita? Naglita é intimidade, tá, gente? O nome dela é Naglita. Bom, mas não é se apresentando. Gente, vamos lá. Eu sou uma mulher feminista, sou psicóloga, sou consultora também em saúde mental e trabalho e sou uma... Como é que eu posso falar? Adoro conversar, né? Sobre relacionamento, sobre o que for para a gente crescer, amadurecer, trocar, se fortalecer, né? Se perceber. Então, eu sou essa pessoa. Adoro uma conversa boa e um papo massa, profundo, né, Rani? Acho que a gente não é muito da superficialidade, não, né? A gente mergulha sem medo de ser feliz. Então, eu sou essa pessoa. Oi, Si, bom dia. Nesse meio entrou também. Nossa, é muito chique. 7h30 da manhã. Ó, o Thiago entrou, viu, Rani? Olha aí, ó. Olha, pois tá aí, sejam bem-vindos. Oi, o Thiago é o parceiro da Nagli, né, Naglita? Oh, meu Deus. Então, eu exponho tanto esse rapaz. Eu costumo dizer que ele tá comigo porque ele quer, né, amor? Porque você me ama realmente, porque não é fácil. É muita exposição, né? Gente, aos meus olhos, né, quem é a Nagli? A Nagli é uma referência de mulher zona, assim, daquelas que levantam, empoderam outras mulheres, né? Que defende, que diz aqui, ó, vamos juntas, né? É a própria definição, assim, na minha concepção, pelo que eu conheço da Nagli, de sororidade mesmo na prática, né, no dia a dia, de muito amor pela humanidade, por mulheres, assim, que se colocam, que têm direito ao seu lugar, ao papel e ao lugar de escolha. A gente já esteve juntas em outro momento, bem no comecinho do Mulheres Reais, né, a Nagli, tanto colaborando no grupo quanto como participante. Então, assim, é um grande prazer estarmos juntas aqui novamente. Está vendo aqui que vocês estão entrando, estão dando um oi de vocês, sejam bem-vindos. E a gente vai, né, fluindo aqui juntos. Sintam-se à vontade para ir conversando, acrescentando, trazendo as experiências de vocês também. Como a gente definiu, falar mais ou menos em cima do livro da Ana Sui, né, que é exatamente o que a gente colocou aqui, a gente mira no amor e acerta na solidão, que é exatamente esse livro. Só para mostrar, né, assim, para a galera, é o amarelinho, como é conhecido. Perfeito. Naglita. Inclusive na capinha vai ter ele lá, que aí facilita vocês procurarem depois, aprofundarem a leitura nele também. E aí, pra gente começar, por mim eu traria vários trechos assim do livro, mas não vai dar tempo, né? Então, assim, eu queria começar com um que eu separei agora, pra gente já ir esmiuçando, pensando, né, o que é esse amor, que necessidades são essas, às vezes, que a gente tem, principalmente mulher,
de querer estar com alguém, né? E até que ponto, porque é muito sutil o campo do relacionamento saudável ou da dependência amorosa, né? Às vezes o lugar de estar em solidão é meio confundido, a gente acaba se isolando, se defendendo, ou o contrário, acaba tendo medo de ter esse lugar e aí acaba aceitando qualquer coisa. Então, assim, que lugar é esse de amar, estando também nutrindo a sua própria solidão para ter, então, um relacionamento saudável? E a Ana Sui, ela diz assim, abre aspas para ela: amor que se preze precisa visitar a paixão de vez em quando. E paixão Uhum. que não seja delírio, entre parênteses, porque no delírio há a exclusão da realidade. Precisa passar por algo de amor, né? Então eu quis trazer um pouco disso, porque um dos conceitos que ela traz também aqui no livro é a questão de que da gente aprender a separar que quando a gente ama, a gente não vira um só, como culturalmente a gente aprende, né? Assim, então eu e você e agora a gente é um só e aquela coisa da fusão. E o quanto que às Uhum. vezes estar nesse lugar é perigoso, né? Porque a gente acaba se excluindo, se anulando, ou então o tempo inteiro ali tentando atender a demanda do outro, que não é nossa às vezes, e a gente acaba se curvando todinha para caber naquela caixinha. Então, sair um pouco dessa perspectiva e sair também da perspectiva de que paixão tem que virar o tempo inteiro, né? E entrar naquele campo Uhum. de o amor pode ser tranquilo. E na verdade é sobre isso, né? O amor traz aquela tranquilidade. Então, a sorte de um amor tranquilo, que é o que a gente está vivendo, né, Magda? A gente conversou sobre isso ontem. E o quanto que é incrível e o quanto que as experiências anteriores, passadas, colaboraram para a gente ter maturidade de estar aqui hoje. Né? Então, queria te Isso. ouvir um pouquinho também das tuas experiências, do que tu associou, né, intercalou, do que tu escuta também enquanto profissional e faz sentido com a questão do livro para a gente ir aqui gerando curiosidade no pessoal. Eu acho, Rani, legal a gente falar que hoje, né, a gente considera que a gente está num relacionamento que a gente fala saudável, e assim, é até perigoso a gente falar dessa coisa do saudável, porque para a gente não cair na armadilha de colocar mais uma caixinha, né? Porque o que é saudável para mim é diferente do que é saudável para você. Mas eu acho que uma coisa que é comum, principalmente a gente que é mulher, né? A gente está falando desse lugar, desse recorte, é que eu acho que a gente hoje, né? Hoje a gente tem essa consciência, esse olhar mais crítico, porque não é que a gente para de olhar criticamente para as relações que a gente está, que a gente escolhe estar, né? Eu acho que a gente continua olhando criticamente, mas com uma diferença que é saber o que é que a gente quer e principalmente o que é que a gente não quer. Porque o que a gente quer pode ser construído com o outro, né? A partir desse outro que chega para somar. Não para se transformar em um só, mas eu acho que para somar, para ampliar, para multiplicar, né? A visão de vida e tudo mais que convém dentro de uma relação. E eu acho que a gente chegou nesse lugar porque a gente precisou passar por situações muito ruins. Né? Eu falo muito, muito paia, porque a gente está dentro de uma sociedade machista e que, inclusive, dentro desse relacionamento que a gente está falando aqui, que é saudável, da gente se sentir tranquila para falar sobre isso, sem medo de ser feliz, né? Como eu costumo falar. O Thiago está aqui, ele pode até mencionar aí também, né? Dar a opinião dele, que aqui em casa eu costumo dizer que não passa nada batido, não no sentido neurótico de que, não, agora eu vou virar uma crítica e aí tudo eu vou estar olhando. Não, mas é não passar batido no sentido da gente não deixar de falar aquilo que é importante ser falado numa relação, né? Eu tenho um acordo comigo mesma que é de não me calar. Obviamente, que ontem a gente conversando, né? Existem situações que a gente precisa entender o tempo do outro, e aí em algum momento a gente vai precisar não calar, mas eu acho que respirar, né? Dar espaço para o outro se colocar, a gente respirar para poder entender, porque senão a gente fica muito. Né, fiz um trabalho, tenho feito um trabalho de não ficar muito na defensiva. Uhum. Porque justamente, né, eu acho que para a gente amar, antes da gente amar, que precisa aí a gente se entregar minimamente, a gente se defende. Uhum. Por quê? Por que a gente se defende? Porque todos os dias as mulheres estão mortas pelos companheiros. Apenas isso, né? Mas sem querer pesar aqui, porque né, uma hora dessa da manhã a gente está falando aqui sobre amor, vamos falar sobre o que é legal, né? O que é a parte boa que inclui amar.
eu acho que é isso, assim, a gente tem uma clareza do percurso que a gente chegou até aqui e está muito alinhada com o nosso desejo, né? O que é que a gente quer para uma relação. E eu acho que um ponto fundamental que eu conversei com a Rani, converso com outras amigas minhas e penso nisso todos os dias, que tem tudo a ver aqui com o livro, é a gente entender que é muito importante, parece clichê, né? Mas é muito importante a gente aprender a ser sozinha e lidar com todas as dores e as delícias que isso inclui, mas também de estar conectada e de se abrir para a nossa própria companhia, né? Porque a gente essa solidão que a Ana Sui está trazendo no livro é a relação com a gente mesmo. E muitas vezes a gente passa por cima disso porque a sociedade julga uma mulher que é sozinha. O cara que é sozinho é um cara desenrolado, né? Ele tá aí, vou falar aqui bem, não gosto desse termo, mas eu vou falar. Tá raparigando, tá curtindo, tá namorando, né? Uma mulher sozinha não, ela é julgada. O Rani, quantas e quantas vezes eu já fui num bar sozinha, num restaurante sozinha, num café sozinha, esses espaços que normalmente você vê 2 ou mais pessoas. E você tá ali sozinha, pede uma coisa para comer ou pede uma bebida e as pessoas ficam te olhando com pena. Ou chega o garçom e fala, você tá esperando alguém? Não, eu não tô esperando ninguém, né? Mas isso não é bem visto. Obviamente que hoje eu acho que isso está mudando. A gente tem acesso aí à informação, aos estudos feministas, cada vez mulheres se despertando, né? Percebendo assim que que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas que a gente precisa aprender a sustentar isso. E eu acho que quando a gente aprende a sustentar essa solidão, né? Alguns gostam de falar solitude. Eu prefiro falar solidão porque é da ordem da solidão, né? Há quantos e quantos domingos, quando eu era mais nova, eu não gostava dos domingos. Logo quando eu vim morar aqui em Fortaleza, porque eu achava assim que domingo só era feliz quem tinha um namorado, quem tinha família grande. Eu sou filha única, né? Então, pense aí, morando em outra cidade longe dos meus pais, morando com outras pessoas. Eu não gostava, eu ficava deprimida, doida que chegasse a segunda-feira, que era para ir para a faculdade, para trabalhar, né? Para ter minha rotina. Voltar a ter minha rotina. Com o tempo, eu fui percebendo, e aí essa experiência de ser sozinha foi me abrindo o espaço para que eu amasse os domingos. Porque eu falei, gente, que privilégio, né? Eu poder curtir a minha companhia na minha casa, no meu espaço, no meu processo de construção, no meu tempo de criatividade, no tempo que eu tinha para fazer qualquer coisa que eu quisesse, né? E isso, hoje, eu, 36 anos, todo esse processo de aprendizagem que foi aprender a entender, né, que eu precisava me amar, gostar de mim, cuidar de mim, para que eu pudesse abrir espaço para o outro, né? No início do meu relacionamento agora com o Thiago, e assim, gente, é um percurso que não se acaba, né? A gente se renova o tempo todo. No início do relacionamento, ele sempre demonstrou ser muito afetuoso. Porque no processo de criação dele, isso é muito naturalizado. No meu, não, né? Então, eu não tinha isso naturalizado. Precisei aprender a ser sozinha. Quando chegou um outro me dando afeto, eu me afastei. Nossa, não, peraí. Não pega aqui não, não gruda não. E hoje você vê, a nossa DR é porque assim, ó, você deu um cheiro aqui no meu cangote, tem que dar aqui do outro lado também. Né? Tipo assim, porque você vai aprendendo. Eu acho que a gente se abre para aprender, né? Então é muito, e obviamente que eu tô falando isso hoje. Daqui a um tempo, né? Se a gente quiser continuar a estar junto, com certeza a gente vai aprender outras possibilidades, né? Outras formas de estar junto também, como você falou, que a Ana Sui traz a questão da paixão. É muito importante ter a paixão sem a gente fazer a associação com aquilo que tira a gente da realidade. Não vou dizer aqui que paixão não é bom demais, gente. A gente se sentir apaixonada é muito bom. Hoje, eu me sinto apaixonada porque já tenho essa, né, um pouco de maturidade de entender que eu sozinha me basto, mas que é muito legal poder escolher estar com o outro, porque estar com o outro também é legal, também é muito bom. Né? Não é que só o fato de você estar num relacionamento é bacana, e nem é só o fato de você ser sozinha é 100% bom. Nada é 100% bom. São fases da vida, né? São momentos da vida, porque às vezes você está num relacionamento há um certo tempo que você não está feliz, era melhor você estar sozinho, do que você estar num relacionamento que não está mais legal, né? Acho que todo mundo que está aqui já passou por isso em alguma medida, seja com muito tempo de relação ou pouco tempo de relação. Mas estando junto, que é o mais desafiador, né? Porque eu acho que estar sozinha
tem o conforto ali de que não tem um outro, não tem o olhar do outro, né? Onde você se reconhece, ou você pode se sentir julgado em alguns aspectos, é só você com você mesmo. Então tem uma conveniência, mas com o outro tem a realidade do outro, o jeito do outro, a subjetividade do outro, os defeitos que eu não é nem defeito, né, gente? Limitações, né? Ou defeitos, vejam como vocês avaliam melhor. Então, eu tenho tido uma experiência muito bacana, mas por quê? Porque eu tenho esse percurso e o meu companheiro, por ser homem, não estou fazendo propaganda aqui, tá, amor? Mas vou fazer um pouquinho. Por ser homem, também se disponibiliza a ouvir o que eu tenho a dizer e a refletir sobre isso, né? Não é só ouvir e aí também não fazer nada, né, Rani? Como a gente tinha falado também. Como é que eu coloco em prática esse aprendizado, né? Então, ele reflete e a gente consegue trocar, a gente consegue dialogar, a gente consegue conversar. E aí, como não se apaixonar, né? Nessa possibilidade de troca? Então, eu acho que quando ela traz essa questão da paixão, para mim, tem muito a ver com aquilo que a gente pode reinventar de uma relação, dentro de uma relação. Eu gosto muito de inventar coisas. Então, eu estou aqui, do nada, vamos fazer um passeio de barco? Não estava no planejamento, eu não estava pensando nisso, mas de repente bate um insight e eu pego o insight, jogo na relação e ele pega também. Então, essa coisa de um jogar, né? Você levanta a bola e o outro corta, é muito legal. Porque você, poxa, tem um parceiro aqui que está a fim de inventar coisas comigo, né? E para a gente não cair na rotina, assim, eu acho que cair na rotina, Rani, não tem escapatória. Porque rotina é bom, né? A gente precisa de rotina. A gente acorda, faz o exercício, resolve burocracia, trabalha, né? Tem os nossos hábitos, isso é rotina. Mas como é que a gente pode deixar uma rotina mais divertida, minimamente divertida, já que viver é tão difícil, né? Então, eu acho que quando você tem essa dimensão de viver sozinho, de estar com o outro e entender que vai ter momentos que vai ser bom, vai ter momentos que vai ser chato, vai ter momentos que, né, não vai ser sempre bom, dá uma acalmada no coração. E eu acho que isso só é possível com a maturidade. E a maturidade é o quê? É a gente ter passado por situações muito ruins, com caras péssimos, inclusive, né? Que faz com que mexa assim, a nossa realidade e a gente vá cuidar disso. Seja na psicoterapia, na análise, conversando com as amigas, sei lá, de qualquer jeito, né? Não só com a terapia, mas como é que a gente pode estar num relacionamento sem se perder da gente e abrindo espaço para que o outro se faça enquanto o outro também, né? Porque eu acho que isso é que tá o saudável, não é você, não tem briga. Não, gente, isso não existe, não. Os seres humanos, o conflito é extremamente necessário. A evolução e conflitos são ricos, né? Não necessariamente eles são violentos, né? A gente está falando aqui, não estou falando aqui de violência, tá, gente? Estou falando aqui de duas pessoas que têm ideias diferentes sobre, né, coisas diferentes, posicionamentos políticos, time que torce, ou visão de vida, né? Visão de mundo, visão do homem, enfim. E em algum momento pode ser que conflite, né? Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas como é que a gente pode entender a riqueza desse conflito, né? E também o conflito ele serve para a gente repensar. Realmente, essa minha postura não tá legal mesmo, né? Se eu tô com um outro aqui, que tá me dizendo, que me ama, que tá aqui comigo legal, e ele tá fazendo uma pontuação que vai, nossa, que foda, né? O meu companheiro falou isso aqui de mim, nossa, mas que coisa triste. Mas se ele tá falando, é porque é importante ser dito, né? Porque eu vejo muitas pessoas na defensiva. Eu fiquei muitos anos na defensiva, mãe. Eu me lembro aqui de relacionamentos que eu estava o tempo todo me defendendo, né? Me defendendo, acho que de amar, porque amar inclui essa vulnerabilidade, né? Tanto que o próprio título aqui é uma quebra de expectativa muito grande, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. Um leigo, né, que não conhece ali um pouco da psicanálise, eu acho que a Ana Sui, ela traz a psicanálise de um jeito muito poético, então é muito acessível, né, a leitura. Mas ela quebra o paradigma quando a gente está mirando no amor e acerta na solidão, ou seja, não tem para onde a gente correr. A nossa relação com a gente mesmo, ela vai estar com a gente a vida inteira.
né? A gente vai tendo que aprender a lidar com isso. Uhum. Para quando a gente estiver numa relação, ou se a gente quiser estar numa relação, porque isso é importante, né? A gente não precisa sucumbir, né, à ideia do amor romântico, e é uma ideia muito fantasiosa e muito cruel, que faz parte da nossa socialização, principalmente das mulheres, né? A gente não pode acreditar que a gente só é feliz estando junto, né? Eu acho que tem muita gente que é feliz sozinho e é possível ser feliz sozinho. E quando eu entendo que eu posso ser feliz sozinha, aí eu escolho muito melhor, né? Porque se eu sou feliz sozinha e sou de boa, para ter o outro aqui tem que ser melhor do que eu estar sozinha. Porque se for para ser pior, melhor estar sozinha. Entendeu? Só que conscientemente, às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Precisa ter um momento mesmo de, não, parou, deixa eu ficar aqui quieta para eu poder me entender, né? Tanto que esse relacionamento que eu tô hoje foi muito a partir de um desprendimento de qualquer expectativa, porque eu já estava cansada, porque eu já, né, já tinha vivido outras coisas e tal, e aí eu consegui me desprender. Mas até eu conseguir me desprender, foram, ó, anos e anos e anos na luta, né, me sentindo incomodada, angustiada, né? Todo esse processo. Mas, enfim, vamos lá. O que é que você acha? Eu tô achando graça aqui, porque ontem a gente estava conversando e a história do desprendimento, né? A forma que a gente iniciou, eu iniciei minha relação atual e a Naglita com o atual dela foi um pouco fora do comum, né? E Foi. Totalmente. Duas experiências fora do comum, né? não vou entrar tanto em detalhes para não expor os parceiros. Mas eu quis pontuar isso, assim, na questão realmente do desprendimento. E que esse desprendimento vem de uma quebra de expectativa em relação ao outro atender às minhas demandas. Né? Que a gente, enquanto indivíduo, né, principalmente numa sociedade que está o tempo todo buscando performance, dizendo que você pode tudo que você quiser e não sei o quê, foge muito da realidade de que a gente também precisa contar com os outros. E a Ana Sui, ela traz de uma forma muito bonita aqui no livro, que não necessariamente esses afetos precisam vir de um outro que vá nos complementar como a metade da laranja. A gente também pode buscar afetos em outros lugares, né? Nas nossas redes de apoio, em grupos com amigas, né? Com a família. E isso é importante porque vai nos fortalecendo, a gente aprender a se nutrir da gente mesma, praticar, né? Um pilar do autoconhecimento, para ir lá no da fala da Nagli, né? Eu conseguir me posicionar. Quais são meus valores? O que é que eu não abro mão? O que é inegociável? Quais são os meus limites, né? Que eu preciso ir aparando aqui na relação para eu também colocar isso para o outro. Isso a gente aprende nesses processos de solidão, né? Que uma costura com a Clarice Pinkley-Steele, que foi do livro que a gente leu da Mulheres que Correm com os Lobos, ela sugere a questão da solidão voluntária. E eu adorei esse termo, né? Porque é uma solidão que, diferente do que a Magri falou e que a gente ainda vê muito, quando a gente sai sozinha, às vezes ainda tem um olhar de pena, como se a mulher não pudesse escolher estar no lugar de estar só, é como se ninguém quis, foi abandonada, alguma coisa assim. Não, a gente também está no lugar de escolha. Então, a solidão voluntária é porque você está se voluntariando a ter os seus momentos de solidão. E nesses momentos de solidão, você ressignifica a sua vida. Você consegue olhar para o que realmente faz sentido, não faz sentido. Você consegue olhar para o tipo de relação que você está tendo. Então, são solidões, assim, que são necessárias. E a Ana Sui, ela fala também que é muito importante que a gente aprenda a sustentar essa solidão com o outro. Isso. Né? Não somente sozinho, mas estando, né, na relação, como que eu vou sustentar os meus momentos de solidão? Como que eu vou sustentar o que é importante para mim, para que eu não sinta falta de mim? Essa fala é muito simbólica, né? Já escutei várias vezes no consultório, no dia a dia, na vida, já se na própria pele, né? De meu Deus, que falta de mim mesma. Porque você vai né, assim, se desmontando toda para caber a caixinha do outro, que você nem sabe mais quem é você. Né? Talvez enquanto eu tô falando, alguém se identifique. É mesmo, em algum momento da vida eu me perdi de mim ao ponto de dizer, não sei mais quem eu sou. Né? Então, assim, a solidão voluntária é praticar isso, é entender como você pode ser só, mesmo estando com o outro, para então a gente entrar num patamar de uma relação que é construção.
que sou eu, né? Eu pessoa, eu mulher, eu parceira, e o outro é a mesma coisa. Ele pessoa, ele homem, ele parceiro, para então a gente ser o três, né? A relação Isso, a relação, exatamente. entre os dois, né? Que passa Exatamente. por escolha, né? A questão da cor não é assim imposta, é escolhida Isso. diariamente, né, Nagri? Total, diariamente, perfeito, Rani. E eu estava aqui pensando, você falando, né, estamos falando aqui do ponto de vista da heterossexual, né? Uhum. Então, eu tenho aqui a mulher individual, o homem individual, e eu adorei esse que você trouxe do terceiro, que é a relação, porque muitas vezes não se cogita um terceiro, né? Exatamente. E esse terceiro é uma conjunção desse individual mais um outro individual. E aí entende-se que eu quero, né, estar numa relação, o outro também quer, então a gente vai construir alguma coisa a partir disso. Mas normalmente, né, ontem eu estava num dos atendimentos e eu estava conversando pontuei sobre um estudo muito interessante de uma psicóloga, não sei se você conhece, a Vanesca Zanello. Uhum. É uma psicóloga lá de Brasília, que ela tem desenvolvido aí uns estudos muito interessantes, pesquisas super atuais sobre a prateleira do amor, né? E ela também traz o contraponto ali com as masculinidades, né? Ela estuda os grupos de WhatsApp dos homens heterossexuais e, se eu não me engano, dos homens gays também. E assim, o que ela traz é dessa cultura, né? Uma cultura machista, uma cultura que, pegando aqui o mote dos relacionamentos, é uma educação onde os homens são educados na cultura da pornografia, né? E a gente acaba também, né? Porque nós mulheres não somos incentivadas a conhecer o nosso corpo, né? Porque isso também faz parte dessa solidão aqui que a gente está comentando, né? O que é prazeroso para mim? Como é que eu me aproprio do meu corpo? Como é que eu sei o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto? Muitas vezes a gente vai saber o que é que a gente gosta e o que é que a gente não gosta na relação com o homem. Ou seja, é esse homem que vem da educação de uma cultura de pornografia que vai nos ensinar, porque não é ensinar, né? Não existe nem esse cuidado, muitas vezes, por parte do outro, né? Do homem, de mostrar pra gente como é que a gente sente prazer. Como é que pode a gente deixar isso, que é tão precioso, e totalmente individual, né, Anny, intransferível, na mão de um outro, né? É muito perigoso. Isso a gente faz com a sexualidade, isso a gente pode fazer com as nossas emoções, pode fazer com os nossos sonhos, né? Quando essa ideia de que a gente nasce, vira adolescente, aí se envolve com a pessoa, aí já tem que casar, né? Aí passa não sei quantos anos. O que eu tenho percebido é que mulheres, né? Pelo menos as que estão próximas de mim, estão no relacionamento há 15, 17 anos, não tá legal, não. Elas não estão felizes, não, né? Porque talvez essa percepção do que eu sou, o que é que o outro não já misturou de tal maneira que aí não consegue separar, né? Separar não no divórcio, tá, gente? Não necessariamente. Separar é isso. Não, vamos, peraí, deixa eu ver quem é que eu sou, quem é que o outro é, para ver se a gente quer continuar junto. Porque nós mudamos todos os dias, né? Por isso que a Rani fala, a gente escolhe diariamente. É por isso que é desafiador você estar numa relação. Porque seja o tempo que você tiver com a pessoa, a gente já não é a mesma de antes. E a gente muda, né? Hoje a gente tem discursos aí, conversas muito interessantes sobre a não monogamia, né, Rani? Que inclusive é tão interessante que isso pode ser utilizado. Às vezes a gente se utiliza desses discursos para nos proteger. Porque a não monogamia, né, os pesquisadores, as pesquisadoras vão falar que sempre foi permitido para o homem, mas para a mulher não. Né? Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma cultura onde a sociedade passa pano para todo o comportamento péssimo dos homens. Mas as mulheres, elas não podem fazer absolutamente nada errado. Né? Não tem assim, uma não pode falar um pouquinho mais alto, que a gente já é colocada numa situação muito ruim. Isso vai enfraquecendo. Como é que a gente vai ter coragem, que eu acho que tem que ter coragem, de bancar essa solidão, que é nossa, né? Como é que a gente vai ter coragem de bancar essa solidão se a sociedade, se meu pai, minha mãe, minhas amigas, todo mundo que está ao meu redor me diz o contrário, né? Como é que eu vou fazer isso? Tem que ter muito, muito trabalho aí de autoconhecimento, né? Para que a gente consiga entender que a gente é sozinho no mundo, né? Mas que nem por isso a gente vai deixar de amar,
ou que a gente vai deixar, né? Não, de jeito nenhum. Mas que a gente precisa naturalizar, inclusive nas nossas relações, né? Quem tem relação e quem não está numa relação, precisa naturalizar isso com a sua rede de apoio, com seus amigos, para a gente não ficar numa hipocrisia completamente descontextualizada, que a gente está vendo que a partir do acesso à informação, a gente está vendo que as novas gerações estão vindo com outra cabeça, né? Você tem um sobrinho, né, Rani? Qual é a idade do teu 10 sobrinho? anos. 10 anos. Então, tu imagina daqui a 10, a cabeça dele hoje, né, pelo acesso que ele já tem à informação, você não tinha nos seus 10 anos de idade, né? Ele já está num outro patamar de infância, óbvio, é criança ainda, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente muda, e que bom que a gente muda, né? Por exemplo, o divórcio foi uma conquista, gente. Você já imaginou o tanto de gente que permaneceu? As nossas avós, né? As nossas tias. Até hoje, a gente tem pessoas que permanecem em relacionamentos extremamente falidos, né? Dando exemplo, o pior exemplo dentro de casa para filho, né? Para o restante da família, para prestar contas a uma sociedade horrível, gente. E a galera permanece. Porque não tem coragem, porque tem medo. E o medo faz parte. Nenhuma relação está garantida. Nada está garantido. A gente aposta. A gente quer que dê certo. E a gente vai trabalhar para isso, né? Pode ser que não dê, pode ser que não dê. Mas o que a gente quer é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer sofrer. A gente falou isso, né, Rani, ontem? Quem é que não quer ser feliz no amor? Quem é que não quer ter uma parceria? Todo mundo quer, gente. Todo mundo quer, no final das contas, entendeu? Pode até ser que tenha gente aí que está assistindo, ou que vai assistir depois, que vai, né? Ai, não quero mais saber, vou me separar, não quero mais saber. Isso é um outro ponto, né? Uma amiga minha estava falando para mim, tá num relacionamento ruim, decidiu que vai separar e falou assim: eu não quero mais nem saber de me relacionar de novo. Quer dizer, é todo um processo para você sair de uma relação ruim que você tá, para aproveitar essa solidão da melhor maneira possível, para a partir daí, quem sabe, se for o caso, se abrir para o outro, né? Mas é muito importante a gente entender que esse exercício, né, de você experimenta uma relação e dá certo. Tudo aquilo que a gente experimenta já deu certo. Por isso que a gente está experimentando, né? E quando por alguma coisa, não está me satisfazendo, não está satisfazendo o outro, e isso acaba, às vezes a gente pensa que não vou amar mais não, eu estou muito cansada. Gente, a gente tem essa capacidade, porque nós não somos os mesmos de sempre, a gente muda o tempo todo. E aí eu falei para ela uma coisa assim, olha, deixa eu te dizer, eu falando para ela, mas deixa eu te falar. Quem está falando aqui para você, né? Hoje eu estou num relacionamento muito massa, mas eu já passei por várias situações. E o meu coração, ele ficou completamente destruído várias vezes. Várias vezes. Não foi só uma vez, não. Várias vezes. E aí eu entendi que, de repente, o coração da gente, aí é uma metáfora, tá, gente? De repente, o coração da gente tem essa capacidade de se reinventar ou de se regenerar, né? Ele não vai estar todo bonitinho, né? Vamos pensar que o coração, desenho do coração. Ele não vai estar sempre intacto, não. Porque quando a gente se abre para o outro nos atravessa. O outro nos afeta, né? Quando a gente está falando de afeto, é aquilo que nos afeta mesmo, nos atravessa. E é óbvio que a gente não vai sair mais o mesmo, né? Então, é a gente também deixar... Eu acho que a Ana Sui fala muito disso, né? Deixar cair as expectativas e sustentar isso, né? Então, todas as vezes que eu tive o coração machucado, de alguma maneira, eu vi ele todo estraçalhado, eu disse, pô, deixa eu fazer aqui um mosaico, né? Eu vou pegar aqui algumas pecinhas, vou colocar outros retalhos, vou costurar alguma coisa, vou deixar também uns buraquinhos para entender que as falhas faz parte. Não vai estar, né? Não vai estar tudo bonito, sem conflito. Não, até porque a insatisfação, ela move a gente a construir as coisas. É a insatisfação que move, né? Se tá tudo bem, o relacionamento já acabou, gente, porque não existe, né? Se tá tudo bem, nada é tudo bem. Tá tudo bem, a gente morreu. Porque vai ter sempre uma falta, uma angústia. E aí é isso que vai movimentar. E, obviamente, que a gente vai trabalhar isso de alguma maneira, né? Seja numa terapia, no exercício físico, na própria reflexão da vida, né? Nas conversas que a gente tem, tipo essas que a gente está tendo aqui. Então, tem um poema, eu acho que é da Matilde Campilho, que ela fala
sobre essas frestas, né? Que é por onde a luz entra. Então, é muito importante a gente deixar essas frestas. Tipo, casa que não tem forro, as telhas, que você vê ali elas um pouquinho afastadas, né? Casa de praia normalmente é assim, né? Que você vê ali aquela... Ou casa de vó de interior, né? Minha mãe tem telha também na casa dela. Eu acho muito interessante essa analogia, que é por onde a luz entra. É pelos buracos, é por aquilo que sobra, né? Não é por tudo completinho, porque não existe tudo completinho, né? Claro que você vai amadurecendo e você vai vendo ali que tem algumas coisas que já não me incomodam mais, mas vai ter sempre algum incômodo. E a gente precisa entender isso. Se é um incômodo ruim, violento, que aí vai gerar um outro movimento, ou se é um incômodo próprio da vida, né, Rani? Porque eu acho que essa alusão ao... Por isso que eu estou tendo muito cuidado com o termo saudável, para a gente também não colocar em outra caixinha, né? Porque o que é ser saudável? Será que ser saudável não é justamente a gente acolher as vulnerabilidades? Acolher que o outro é diferente de você, né? Acolher a própria solidão, estando com o outro, as angústias, né? Os pensamentos que são nossos, né? Que nem sempre o outro vai ajudar também, né? Nem sempre. Eu acho que tem aí um limite até onde a gente pode ir, até onde o outro pode ir, para que a partir disto os dois consigam chegar em algum lugar, né? Não, muito mais atento à trajetória do que necessariamente chegar a algum patamar, né? Que às vezes a gente também se coloca num patamar, sei lá, o que é que a gente, né, viaja, não, eu sou a bonitona, faço análise, eu sou a madrona, eu sou a psicóloga, né, Anne? Acho que isso tem uma cobrança muito também para quem é psicóloga, que como se a gente não fosse gente, né? Como se a gente não fosse também, como se a gente não fosse bater o pé para algumas coisas, né? Então, acho que é isso. A gente entender que isso que a gente está falando que é do âmbito do saudável é essas frestinhas, né? Esses buracos, essas faltas. E aí, quando a gente naturaliza isso, a gente humaniza as relações, né? Porque senão a gente também fica numa cobrança muito grande. Por exemplo, nós que somos mulheres feministas, né? Que o povo acha que mulher feminista não ama, né? Eu acho isso ridículo, que é exatamente culpa dessa sociedade machista que destrói toda a percepção a favor da gente, né? Mas nós somos humanos, né? E o outro também é. Então, se a gente não tem essa consciência na prática, realmente fica difícil a gente amadurecer, né? No conjunto. Enquanto eu te ouvi aqui, Nagli, falando das relações, da questão da falta, das frestas, né? Que a luz me veio muito a questão da analogia das metades da laranja, né? Que existe muita essa fala, eu vou encontrar minha metade da laranja e tudo mais. E o que é que tá nas entrelinhas do eu vou encontrar minha metade da laranja? Será que existe essa metade da laranja? Será que eu vou encontrar alguém que me preencha, né? E a Ana Sui, ela exatamente, assim, nas palavras dela, mais ou menos traduzidas por mim, existe sim as metades da laranja. Porém, elas não se complementam. Então, a gente encontra a metade da laranja, mas a gente precisa aprender que ela vai ser sempre uma metade. Né? Que ela não vai ser completada por mim. E vice-versa, que a outra metade não vai me completar. E aí, nesse encontro que a gente está lidando com o real, a gente vai, então, aprendendo a se relacionar de forma saudável, né? Assim, nas entre aspas, como tu tá querendo trazer, mas no sentido que a partir da falta do outro, que eu enxergo a falta do outro, eu também consigo olhar para as minhas faltas, né? Então, assim, eu saio da expectativa de que o outro vai me ajudar a ter uma relação ideal e romântica e de que ele vai complementar o que tá me faltando para eu olhar. Peraí, o que é que tá me faltando? Como que eu posso nutrir isso aqui que é meu, que tá me faltando? Porque estando junto e aprendendo a ser só, né? A solidão voluntária lá, de conseguir me nutrir, eu vou diminuir minhas expectativas de tudo que eu demando do outro. E eu vou entender como eu tenho as minhas vulnerabilidades, as minhas faltas, as minhas falhas. Eu tô lidando com o outro que também tem. E aí entra o papel da escolha. Eu escolho, tá?
essa outra pessoa que é faltante nesses É pontos, isso. nesses aspectos. Eu escolho lidar e estar com essa pessoa diariamente, que tem as vulnerabilidades dela, e então eu preciso acolher de alguma forma. E aí, nesse ponto, uma sutileza muito grande entre o aguentar e o suportar, Isso. né? Eu estava pensando exatamente nisso. Nesse É ponto é verdade. muito sutil, porque É. o aguentar, vamos falar assim de uma forma mais didática para quem está do outro lado conseguir entender um pouco melhor, o aguentar seria esse lugar do eu vou tolerar qualquer coisa em Isso. prol de uma relação, porque eu tenho que estar com alguém, né? Que é o que é muito assim, acho que na geração das nossas avós, nananã, mas que ainda acontece, menos, mas ainda acontece. E o suportar seria talvez da ordem, né, do eu vou suportar as minhas faltas, eu vou suportar a falta do outro, desde que, né, então assim, desde que bem grande, desde que Isso. estejamos juntos, dispostos a construir uma relação que seja bom para os dois. Uma Isso. relação que ambos facilitam a vida um do outro, entendem, acolhem o jeito diferente do outro, sem querer impor que o Isso. fulano tem que ser do meu jeito. Que a gente, mulher, é muito controladora, né? Ai, tem que ser assim. E o homem, muitas vezes, se aposta também desse lugar para ficar ali de boa na boa, né? Que então ela também tem que fazer tudo que eu quero, porque eu sou de um homem. A gente precisa entrar no lugar de que a gente não precisa necessariamente Isso. estar com alguém, aturando qualquer coisa para estar com alguém. A gente precisa suportar as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas ausências, né, para que a gente consiga estar então com alguém que some. Né? Talvez esse seja a roda. Não, essa seja realmente o X da questão, porque quando você fala disso, não tem como eu não pensar que a gente só consegue se atentar para essas sutilezas se a gente tem minimamente, e nesse ponto não é nem minimamente, às vezes é uma trajetória num trabalho de psicoterapia ou análise, ou assim, né? Aí eu não gosto de dizer que todo mundo tem que fazer, mas eu acho que quando a gente está aqui, somos duas mulheres que temos consciência, né, de várias armadilhas que a gente acaba caindo devido a uma educação machista que não privilegia as mulheres, não, né? E por conta de que o que emana aí é uma masculinidade cada vez mais frágil. O movimento está sendo o seguinte: quanto mais as mulheres estão se dando conta desse poder que tem, do empoderamento, porque, gente, a gente saber identificar na sutileza de uma relação aquilo que eu topo, né, sustentar e aquilo que eu não topo, é muita maturidade. Normalmente a gente encontra o quê? E eu já vivenciei isso, né? Uma condição de carência extrema, e aí você não tem capacidade para escolher nada. O primeiro que aparecer, seja com relação a relacionamento, a trabalho, a qualquer coisa. A gente está falando aqui, a gente pode, eu acho que o que a gente está trazendo aqui, né, Rani, se amplia para as relações de uma forma geral, né? Mas se a gente não tem esse trabalho de olhar para a gente e entender que eu sou falha, né? E que dentro da minha falha aqui eu vou até ali, né? Eu vou meio metro aqui para frente, é um processo muito grande. E o que eu enxergo é que muitas vezes as mulheres, elas até topam fazer esse trabalho, né? De autoconhecimento e tal, aí se depara com o cocô do cavalo do bandido, assim, nossa, que coisa triste, né? Que a gente também em alguns momentos. E o que eu vejo é que precisa ter muita coragem, né? Para consigo mesma, né? Para sustentar e para não ligar para o que a sociedade vai julgar, vai dizer, vai soltar piada, né? A gente tem que ter muita clareza de quem a gente é e do que é que a gente quer para conseguir escolher uma relação que a gente está apostando ali que vai dar certo, nesse sentido de ser bacana para os dois, né? Não no sentido ideal. Acho que a gente tem que quebrar. Eu acho que um dos pontos grandes, por exemplo, do meu processo de análise é quebrar, né, do meu pessoal. Não, e é o que eu vejo na clínica também, né? O que eu escuto é quebrar com essa expectativa que adoece muitos relacionamentos. Adoecem homens e adoecem mulheres, né? Mas na nossa sociedade, quem estão morrendo são as mulheres, né?
por essa violência que ela vai desde a violência mais sutil, e quando eu falo de violência aqui, eu não estou trazendo, gente, esse extremo, né? Porque para chegar no extremo, ele começou sutil. Só que a sociedade, isso, a sociedade passa pano, às vezes a gente não quer enxergar, porque é muito difícil ser sozinha, né? É melhor ter um outro. Então, muitas vezes, nos submetemos, né? Eu acho que aí é que está uma questão também, né, Rani? O porquê que a gente se submete e por que a gente aceitou determinadas posturas, determinados comportamentos, né? O legal é isso, porque senão a gente vai repetir, porque a gente repete os comportamentos, né? A gente repete aquela referência que a gente teve dentro de casa, que aí, né? A gente sabe que todo mundo aqui, nós fomos educados num solo muito violento, né? Hoje é que a gente percebe, acho que a internet trouxe, eu coloco assim, que o acesso à informação modifica as relações, né? Porque hoje a gente conversa, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia live, né, Anne? Que a gente poderia aqui estar nós duas conversando e outras pessoas que eu não conheço estão aqui ouvindo. Antes a gente ficava muito na nossa bolinha, né? Das nossas amizades e tal. Agora a gente consegue ampliar. E do mesmo jeito que a gente consegue ampliar, a gente tem acesso à informação. A gente está conversando mais, a gente está falando mais, as coisas estão sendo mais expostas, né? E isso interfere super no que a gente, em como a gente se relaciona. Então, hoje, no próprio Instagram, né, tem a Gene Papos, que traz um estudo, é uma psicóloga indígena, e ela traz uma perspectiva da não monogamia, não só da não monogamia, mas dos relacionamentos. Então, ela traz, assim, de um jeito extremamente poético, extremamente de coração aberto, e são informações baseadas em evidências científicas, porque eu acho importante a gente estudar, né? Fica aqui o meu recado de que mulherada, né? Porque eu sou defensora das mulheres. Mulherada, estudem, leiam, né? Leiam sobre o feminino, leiam sobre o feminismo, vão buscar cuidar da cabeça de vocês, porque se a gente não cuida disso, não vai ser um relacionamento, um homem no príncipe no cavalo branco que vai salvar. Ninguém salva ninguém, tá? Não salva. E eu acho que eu nem gosto desse termo, sabe, Rani, de salvar. Eu acho que a gente está aqui aprendendo a sobreviver da melhor maneira possível. Porque isso já inclui as dores e as delícias, né? Esse negócio de salvar, porque eu faço terapia, eu já sou madura. Não. Não, gente. A gente faz terapia para a gente se conhecer e aprender a lidar com as nossas limitações e com aquilo que pra gente não é legal, né? Tem coisa que não é bacana. Eu claramente aqui, meu amor, vou falar um exemplo prático. Eu gosto, Rani, de abrir meu coração, que é para o povo entender, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência de vida de passar mais tempo sozinha do que casada, né? Diferente da experiência do meu companheiro, que passou muito mais tempo casado. E isso, na relação, quando a gente se escolhe estar junto, na vida prática, isso vai sair, né? Isso vai vir, de alguma maneira. E aí, a gente mudou recentemente para um outro apartamento, vida prática, né, gente? Isso vai para tudo de em casa. E eu, por ter uma vivência de ter que fazer, já tinha feito 3 mudanças sozinha, já fui no automático. Resolvi isso, resolvi aquilo, fechei, comprou aquilo, não sei o quê, e fui. Só que eu tenho um companheiro, né? Que provavelmente deve ter visto, meu Deus, essa figura tá enlouquecendo. Deixa eu ver a hora que ela vai parar, porque o Thiago canceriano, muito sensível, então ele espera, né? E aí, quando ele falou, você não tá mudando sozinha, eu tô junto com você. Automaticamente, quando ele disse isso, eu falei, putz, ai, amor, eu virei um trator. Desculpa, eu virei um trator, mas só, eu viro um trator. É real. Eu viro um trator. Então, por favor, pega a bandeirinha vermelha e fala, parou, para aí. Pode pedir para parar, não tem problema não. Mas eu preciso que você peça para parar, porque senão eu vou, né? Eu tenho são muitos anos morando sozinha, são muitos anos resolvendo tudo sozinha. Não vai ser agora que você chegou, que você é massa e top, porque não é a virada da chave assim rapidamente, né, Rani? Pode ser que daqui a pouco eu deixe de ser trator, eu espero, tá, amor? Tô melhorando para isso, não sei se ele ainda tá aqui. Espero ser menos trator, mas é muito importante a gente ter uma realidade, uma clareza, né, de quem a gente é, para dizer, amor, eu viro um trator, mas pode pedir para eu parar. Eu preciso que você sinalize, porque senão eu viro mesmo. E aí,
comunicar, né, Rânio? Eu acho que a comunicação no relacionamento amoroso, principalmente, é o X da questão. A gente comunicar e sustentar que aquilo que eu estou comunicando vai impregnar o outro, né? E é sustentar a cara feia, é sustentar a discordância, é sustentar isso, né? Mas, quando eu sei que eu viro um trator, eu já estou dizendo aqui, ó, eu tenho essa limitação aqui, como é que a gente pode se organizar da melhor maneira possível? E aí eu abro espaço para que o outro também fale, eu sou assim, como é que a gente pode, sabe? E aí você vai ali fazendo as negociações possíveis, porque às vezes não vai ter negociação, né? E aí a gente vai ter que lidar com isso. Como? Não tem receita, né, Rani? Porque se tivesse, se tivesse, não teria graça, né? Porque quantas bilhões de receitas deveriam existir para poder dar conta de tantos relacionamentos, né? Quando Então, eu eu acho falo, que é é muito claro para mim, assim, não tem receita. Então, é nesse ponto que a gente entra na questão da construção. Porque, às vezes, o que é que acontece muito? A gente acaba se comparando ou com relacionamentos antigos, ou com colega, com vizinho, porque é assim, tem que ser desse jeito. E aí, quando a gente entra no aspecto da construção, a gente lida bem com a nossa solidão, né? Com a nossa solitude. O outro também, que a gente escolhe, então, construir essa relação, a gente sai desse patamar. A gente pode até ter boas referências, né? Já isso aqui é bacana para nossa relação, mas são escolhas em conjunto. Então, a gente combina, isso aqui é legal, vamos tentar fazer desse jeito? Ah, não vamos. Em vez de simplesmente obrigar, como se já fosse assim, um predito que todo mundo sabe que tem que ser desse jeito. Todo mundo não sabe. Você tá lidando com uma pessoa diferente de você, que teve experiências diferentes e vice-versa. Então, onde é que tá aqui o meio termo? Enquanto tu falava, me veio algumas coisas, né? Assim, por exemplo, quando você fala, é preciso ter coragem, tá? Pra mim, eu sempre que a palavra coragem, eu já falei aqui em outros momentos, e eu volto a repetir, eu associo de imediato coragem a agir com o coração, né? Que esse coragem do coração. Então, o que é que vibra dentro do meu coração, que eu já tomei conhecimento, a história do autoconhecimento, e que eu vou sustentar, de dizer, cara, para mim, relacionamento precisa ter, por exemplo, enquanto eu ia falando aqui, precisa ter algo, precisa ter. Então, não adianta entrar num campo de que, não, vamos aqui, eu me chateei, vou colocar embaixo do tapete, vai ficar um grande não dito, uma hora explode. Então, que hora que eu tô realmente aqui comunicando pro outro, que eu topo, que eu não topo, que eu aceito, que eu não aceito, e vice-versa, permitindo que o outro também diga o que ele topa, o que ele não topa, me adaptando também. E aí, nesse ponto, veio outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar também, a questão do ceder. Né? A gente é ensinada culturalmente que a mulher que tem que ceder. Porque a mulher precisa isso e aquilo. E aqui eu reforço, sim, nós mulheres em algum momento precisamos ceder. Em alguns momentos. E o parceiro também. Né? Então, e o que é que eu estou disposta a ceder que não vai ferir o meu coração? Porque se ferir meu coração, isso aqui é meu limite. Eu preciso aprender a dar limite. E sustentar, entendendo que esse outro ele é capaz de me amar, de estar comigo, mesmo com os meus limites. Eu não preciso ceder a tudo o tempo inteiro para ser amada, para caber. E aí vem o cuidado também desse olhar atento de... Por que a tua frase foi ótima? Eu queria realmente que vocês, pessoal, saíssem daqui se perguntando, né, de vez em quando, de tempos em tempos, trazer esse questionamento para a vida mesmo. Por que que eu estou sustentando isso aqui? Por que que eu ainda me permito estar nesse lugar de seja lá o que está passando na tua vida, né? Porque na hora que a gente entende por que que a gente está sustentando, talvez a gente associe. Porque eu aprendi assim. Porque é desse jeito, porque meus pais faziam assim, porque não sei quem fazia desse jeito, porque ele me ensinou desse jeito, ele é minha única relação e é desse jeito e pronto. E talvez não seja, né? Então, assim, quando a gente traz a questão da informação, do conhecimento que a Nagli trouxe, né? Estudem, que inclusive é um conceito que baseia aqui o Cá Entre Nós, que eu trouxe desde o início, gente, eu quero tirar as vendas de vocês, eu quero trazer informação, eu quero que vocês vejam, porque na hora que a gente tem informação, tem conhecimento, a gente ganha força para ter escolhas, né? Para dizer, pronto, agora é isso aqui que eu quero, porque eu já conheço.
Então, se eu só conheço uma referência, vamos lá, né? Entre aspas aqui, que é entre aspas, mas tem muitos exemplos assim. Eu me relacionei, igual você falou, me relacionei com a mesma pessoa desde os meus 15 anos, sou para sempre com a mesma pessoa. Ou aprendi a amar desse jeito que os meus pais amaram e talvez não seja a melhor referência a que eu me sinta à vontade, mas é desse jeito mesmo. Não, não precisa ser desse jeito mesmo, né? Então, assim, à medida que você toma conhecimento e informação, você pode questionar se esse jeito aprendido ressoa com a vontadezinha, o desejo do coração. E aí, se ressoar e você está vivendo saudável, beleza. Se não, questione e passe a pensar, poxa, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso, com o meu parceiro, construir uma relação diferente? Né? Então, só para fechar e te dar a palavra, Aglita, eu lembro demais, assim, do começo do meu relacionamento, e a gente, pessoal aqui, para vocês que estão junto, a gente vai trazendo uns trinquinhos, né, uns recortes das nossas relações, para vocês verem que relacionamento feliz é possível, porque a gente vê o tempo inteiro várias referências ruins, ai, não deu certo, sei que, não, difícil, barba azul, blá, né, e não, existe relação saudável, né. E aí eu tô associando aqui no começo do meu relacionamento e que às vezes, de tempos em tempos, eu e meu parceiro, a gente revisita isso da questão da construção e da solidão. A gente tinha vida só antes. Em algum momento foi preciso a gente pontuar porque cada um queria a vida e a relação do seu próprio jeito, sem desorganizar nada do que a gente já tinha parceiro. E tal hora a gente precisou sentar e dizer assim, peraí, vamos aqui junto. Eu já sei ser só muito bem, você também. Isso é excelente, a gente precisa preservar alguns momentos de solidão. Mas vamos entender que a gente escolheu, a partir da data X, ser dois, estar juntos, né? Construir o trem, a relação. Então agora não é mais nem só eu e nem você. É eu, você e a que está sendo construída. Então, assim, o que é que eu vou precisar abrir mão para isso dar certo? O que é que você também consegue ceder para isso aqui dar certo? O que é que a gente pode fazer para facilitar o dia a dia um do outro? Porque a escolha vai ser diária, não é porque o dia está assim infinito e pronto, se confia nisso, não. Rani, as pessoas se confiam muito nessa coisa de ser infinito para todo sempre, né? Como se houvesse alguma garantia. Não há garantias. É uma aposta, né? É uma aposta e isso muda, né? E essa conversa que você fala, né? Que você e seu companheiro precisam revisitar, porque o tempo todo vocês estão mudando, a gente muda de ideia ainda bem. Eu acho que se a gente consegue construir um espaço dentro de uma relação para essa liberdade da gente mudar de ideia, para a gente ter flexibilidade, né? Para a gente, que é isso, é o que vai dar condição para a gente ceder, não, vamos, então eu vou precisar dar um passo aqui para trás, enquanto o outro vai fazer não sei o quê. Então, da próxima vez você cede, né? E isso, claro, cada um na sua relação é que vai descobrir, né? Mas uma outra coisa que a gente volta para a primeira frase que está gerando essa conversa aqui, que é da história da paixão, né? Que a Ana Sui coloca aqui. É muito importante a gente ter essa dimensão da paixão sem ser aquela coisa alienante, né? Sem ser fora da realidade. Não, eu acho que o relacionamento, você está no relacionamento, você estar ali o tempo todo sendo confrontado com uma realidade, né? Realidade do outro, a sua realidade, uma realidade que está sendo construída. E justamente por conta disso, quando a gente entende, né? Dessa importância da solidão, do que é que a gente quer e do que é que a gente não quer, eu, pelo menos, que eu me considero uma pessoa criativa, que gosta de me divertir e de fazer coisas diferentes, é justamente nessa possibilidade de construção diária que eu vou inventar, né? Que eu vou ter a possibilidade de inventar, que eu vou ter uma ideia. E é muito legal quando você inventa e o outro tá ali junto, né? Que casa ali naquela proposta, né? Que não acomoda. E vice-versa. Obviamente que vai ter um mais criativo, vai ter um que gosta mais da rotina, porque a gente tem gostos diferentes, né? Então, a gente tem essa dimensão de que uma relação, seja o tempo que for, ela não é estagnada, né? A gente tem essa clareza de que ela não é estagnada, é muito legal. E eu queria trazer uma provocação aqui, que é o seguinte, gente, eu conversava isso muito com as minhas amigas lá atrás, e eu tô tendo essa confirmação de que, principalmente para a mulher, tá? Porque a gente já falou aqui que os homens vêm de uma educação diferente, né? E é diferente mesmo, não sou eu que estou dizendo. Simone de Beauvoir ali, ó, já dizia, várias feministas já dizem, tá?
que é o seguinte, para a mulher, tá, gente? O foco aqui é a mulherada. A gente é muito importante. E não é só para mulher, eu acho que para qualquer pessoa, mas vamos aqui na mulherada, né? É muito importante a gente ter um grau comparativo. Porque se existe a noite, é porque existe o dia, tá, meu povo? Então, assim, a gente só sabe o que é bom quando a gente sabe o que é ruim. Poxa, isso aqui, porque como é que eu vou dizer que uma coisa é boa? Eu só vou dizer que uma coisa é boa porque eu já vivenciei uma situação aqui que não foi legal, não. Essa aqui, o que eu tô vivendo hoje é legal, mas eu passei por muitas situações que não foram legais. E sempre que eu terminava um relacionamento que não era legal, eu colocava a mão na consciência e falava, tá, beleza, o cara fez isso, mas e eu? Por que que eu fiquei? Por que que eu permaneci? Por que que, né, quer voltar essa atenção pra gente, né, Rani? Assim, que eu acho que a gente vê muito isso na clínica também, né? E com as nossas amigas, a gente precisa nem ir muito profissional, não. Porque na clínica o que aparece é essa construção, é essa educação que as mulheres chegam infelizes, né? Não se apropriam do próprio corpo, não se empoderam do seu prazer, né, gente? Pra gente sentir prazer, por exemplo, a gente não precisa de homem, não. Vocês sabiam disso? Quando a gente tem essa consciência, é completamente diferente, né? Obviamente que eu tô com o outro e eu quero sentir prazer com o outro, mas eu não dependo do outro para sentir prazer, né? E obviamente que uma mulher que vai se posicionar dessa maneira, os homens podem assustar, né? Eu passei uma vida toda, meu pai falando, nossa filha, mas você assusta muitos homens. Eu falei, não sou eu que assusto. Eles estão se assustando por problema deles. Né? Quer dizer, então que eu vou ter que ficar aqui bonitinha, mocinha, quietinha, para não assustar. Não, eu vou assustar. Eu, inclusive, hoje, né? Que é meu companheiro, eu assusto de propósito. Eu já tô no ponto que eu vou assustar de propósito, porque eu sou radical também, né? Eu gosto de tirar uma onda depois só para mostrar aqui, ó, pelo amor de Deus, né? Me poupa, eu assusto de propósito, que é para a gente entender que é muito importante a gente ter o grau comparativo, é muito importante a gente viver experiências. Com relação a isso, pode ter gente que está no relacionamento há muito tempo, que é super respeitoso, que é massa, gente, ótimo, parabéns para vocês. Mas a realidade, a grande maioria das mulheres não são assim, né? Estão no relacionamento, e aí eu acho que tem um ponto que você trouxe ontem também, que é da responsabilidade que às vezes, olha aí, ó, por isso que eu me apaixonei. Aí, ó, aí, gente, ó, pra vocês dizerem que é mentira minha, viu? As mulheres, a gente tem essa responsabilidade, né, Rani? A gente às vezes assume a responsabilidade de salvar um relacionamento, né? De ceder o tempo todo a ponto de não sobrar nada da gente, né? Se a gente cede, quem é que sou eu? Quem sou eu aqui, né? Aonde que vai estar o meu gosto? Aonde que eu vou estar? Então, eu acho que quando a gente está numa relação que tem aqui, né? O próprio Thiago que fala, por isso que eu me apaixonei. Porque não é que ele não se assustou. Ele se assustou no começo. Mas a curiosidade dele, né? Que aí já é dele. Mas eu acho que ela deve estar se defendendo, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô curiosa. Deixa eu ver o que é essa mulher aqui, né? Então, no final das contas, essa feminista aqui, sabe? É uma manteiga derretida. Porque a gente tem o nosso lado. A gente tem o nosso lado da dureza da vida, que é difícil ser mulher nesse mundo, mas a gente também tem as nossas vulnerabilidades. E eu acho que quando a gente consegue ser acolhida, né, Rani, e acolher isso do outro, é o melhor dos mundos. Porque acolher significa dizer que às vezes você vai dar ali um abraço, minha cara, deixa eu lhe dar um abraço. Eu não tenho nada para dizer dessa situação que você está passando, né? Por exemplo, eu sou trator, por exemplo. E quando ele fala, ó, eu tô aqui junto com você, é um acolhimento, né? E aí, isso é muito bacana, porque por muitas vezes eu já me vi em outros relacionamentos querendo ser acolhida, mas eu não sabia comunicar isso legal, nem eu estava conseguindo me acolher, né? Mas querendo que o outro me acolhesse, e aí você, às vezes, não casa ali, né? Porque você não consegue comunicar, você não consegue dizer isso para você mesmo, o outro não consegue entender. Então, muitas vezes, o exercício, né, que eu acho muito interessante, que todo mundo que tivesse a oportunidade pudesse fazer, seria de ficar um tempo só, né, para identificar o que é que eu quero, o que é que eu quero do outro, né?
Ou se não, assim, se não der para ficar só, né? Porque isso para mim é importante. Foi importante, para o outro pode não ser. E muitas vezes, né, Rani, a gente fica só, e eu digo só, não dessa solidão que a gente está trazendo aqui, mas só como se a gente estivesse sozinho, estando numa relação, né? Sozinho porque a gente não consegue comunicar para o outro, porque o outro não consegue entender e a gente permanece só e isso passa anos e anos e anos, porque não, mas é porque eu já estou aqui numa relação há X tempo, né? Aí quando vem filhos, acho que complexifica ainda mais, porque se a gente está falando de uma relação homem e mulher, né? Nesse caso aqui, nesse recorte da heterossexualidade, e a gente fala de um terceiro que é da relação, quando chega o filho, essa configuração já muda também, né? Já complexifica, já modifica. Então, assim, se a gente não dá conta dessa relação aqui de entender, né? Dar conta que eu falo é entender as nuances, entender as complexidades, as falhas e os buracos que vão ali se abrir cada vez mais. Eu acho que quanto mais a gente abre espaço para essa falha se fazer presente, mais a gente humaniza e mais a gente pode aprender com o outro, né? A sermos seres que se relacionam sem estar sendo violentado, nem consigo mesmo, sem a gente violentar, sem a gente passar por cima dos nossos valores, e nem ser agressivo, nem violentar o outro, né? Esse parceiro. Agora, é o que eu digo, né? Eu acho que a gente precisa, as mulheres precisam estudar, precisam conversar mais entre nós, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente conversa, né, mãe? Mas tem muita coisa que a gente não conversa, né? E a gente precisa conversar, porque às vezes a gente passa pelas mesmas questões, e isso é estrutural, e na conversa a gente vai afrouxando esses nós aí que, né, às vezes a gente acaba dando e não consegue desatar isso sozinho. Então, eu acho que a gente pode se fortalecer nesse sentido, né? E entender que estar num relacionamento há muito tempo não precisa ser sinônimo de insatisfação, não. Eu acho muito legal quem consegue estar há muito tempo. É muita resiliência, é muito respeito que tem que ter para você sustentar o tanto de pessoas que mudam, né? São só dois na relação, no caso das relações monogâmicas, né? Mas que nós somos muitas, né? A Rani que estava há 2 anos e meio, a Rani que era há 2 anos e meio atrás, é totalmente diferente não digo radicalmente diferente, óbvio que você tem uma essência, mas você muda a percepção, você muda de ideia, você muda de conceito, né? Porque a gente vai se deixando afetar pelo outro e aprender também com isso, né? Eu acho que o que é legal de estar numa relação massa é a gente conseguir aprender. Mas eu acho que a gente consegue aprender quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo. E aí a gente consegue ser verdadeiro com o outro, né? E também nem estou dizendo, tá, gente, quem está no relacionamento aqui há muito tempo, eu estou provocando as mulheres, né? As mulheres que não têm esse grau comparativo, porque é muito complicado a gente deixar toda uma trajetória de vida, uma experiência de vida na mão do outro, né? E às vezes acontece. A gente tem, eu tenho amigas que estão no relacionamento há muito tempo e que coincidentemente conheceram, né, o cara ali por volta da adolescência, 16 anos, 17 anos, e coincidiu de ter tido todas as experiências de relacionamento com essa pessoa. Isso significa que é uma coisa ruim? Não necessariamente. Mas na minha experiência de vida, né, eu ter me relacionado com outras pessoas, me deu condição para hoje eu escolher, peraí, deixa eu escolher legal aqui, onde que eu quero ir, quem eu quero ficar, né? Então, eu acho que o grau comparativo ajuda. Enquanto eu te escuto falando sobre isso, né, do grau comparativo, das referências que a gente vai tendo e da questão de passar um tempo só, eu penso nas mulheres que já estão em relação e não tiveram oportunidade, que às vezes está em uma só mesmo, mas não desanimando, pelo contrário, vamos aqui juntas. Existe a possibilidade dessa prática, dessa solidão voluntária estando junto. E mais, a gente também aprende muito com os exemplos do outro, né? Então, quando tu traz, assim, de ter mais momentos, que é uma das coisas que eu defendo demais mesmo. Gente, saiam mais com as amigas, saiam com mulheres. Não conheço ninguém, não interessa. Conhecer. Né? Porque estar nesses meios provoca esse lugar da gente ser a gente, da gente olhar para o outro e dizer, vale, isso não acontece só comigo, acontece com o outro também. Nossa, isso aqui não tá tão pelo melhor caminho. Meu Deus, nem sabia, mas isso tem nome, isso é uma dependência afetiva, ou eu tô sendo codependente, né? Na hora que eu tô
tentando salvar o outro. Então, dar nomes, né, ao que a gente vive, ao que a gente está sentindo, também clareia que caminho que a gente quer seguir, né? As escolhas que eu vou fazer. Então, quem que eu quero que esteja aqui do meu lado? E quando tu fala que a gente muda, e a gente muda mesmo, né? Apesar da nossa essência, a cada ano, né? A gente vai mudando, talvez mais tempo, talvez menos tempo, mas a gente vai vivendo experiências que vão nos proporcionando mudanças de pensamento, de atitude, de vida. Isso também é filtro para quem permanece com a gente. Então, assim, a gente não precisa nem só olhar para o relacionamento afetivo, não, mas olhar para o campo de amizades, né? No trabalho, no dia a dia, na vida. A gente vai ter épocas que a gente foi mais próxima de X pessoa, pessoas que olha, fulano foi, fulano veio, né? A vida vai ter outros interesses, a gente está Então, por que seria diferente dentro do relacionamento, né? Então, aquela da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, tira isso, sabe? E se permite as mudanças, né? Porque eu vejo, às vezes, uma rigidez, né? Uma falta de flexibilidade, que é outro pilar que a gente precisa para ter relação saudável, né? Além do que a gente já conversou, hoje é autoconhecimento, comunicação. A flexibilidade precisa vir junto, né? A questão do respeito. Então, eu vejo uma rigidez muito grande de eu sou desse jeito. Quem quiser que venha desse jeito. E às vezes não dá pra gente ser tão desse jeito, não. Né? E aí, limiar, assim, que é muito sutil. Eu sou desse jeito, seria mais relacionada a que valores eu não abro mão. Que valores são inegociáveis? Porque outras coisas eu vou precisar flexibilizar. Porque o outro também tem os valores dele que são inegociáveis. Então, se a gente junto, a gente precisa ir, né, se adaptando e respeitando, se adaptando e respeitando. Isso é construção. E aí eu queria só, porque eu tô um pouco preocupada com o tempo, né? Tá, não, tranquilo. Cortada aqui. Eu queria só ler uma passagem que eu acho que é aqui do livro da Ana Sui, que eu acho que fala um pouco de tudo que a gente conversou e talvez fique reverberando, né? A gente gosta disso, de dar uns cortes assim para você ficar reverberando sobre aquilo dali. Eu acredito que vai acrescentar a vida de vocês. Então, papel e caneta na mão, talvez até para anotar palavras que chamem mais atenção, que de repente ressoem por aí. Abre aspas para Ana Sui, que diz: no amor, não nos interessa meramente nossa própria imagem refletida no outro, mas saber que não somos tudo nesse mundo. É por isso que só se ama a partir de uma condição de sujeito faltante. Se eu tenho tudo, nada no outro, seja uma pessoa ou um mundo, me interessa. É preciso que alguma coisa nos falte para que possamos direcionar o olhar para além da nossa imagem. Se isso não acontece, tal como preciso, nos afogamos em nosso próprio reflexo, por vezes fundidos com o outro. Inclusive, como também já indiquei, tomando a outridade do outro como rejeição à nossa imagem, como desamor. Como se, tal como na infância, fôssemos tudo para o outro. Eu quis ler essa passagem só para a gente entender que às vezes a gente está centrado, né, no nosso narcisismo mesmo, querendo se fundir com o outro para o outro ser igual a gente, quando na verdade não tem beleza maior, mais bonito do que você ser você mesmo e permitir que o outro seja ele também. Isso. E que nessa relação cada um seja quem se é. Né? E ser amado exatamente por ser quem se é, e não porque eu tô aqui me esforçando para caber tanto, né, na vida. Então, perfeito, é isso mesmo. Assina embaixo. Né? Assina embaixo. Pois é isso. Eu queria que tu complementasse alguma coisa só pra gente dar um fechamento. E, pessoal, se vocês não tiverem alguma coisa ainda pra gente acrescentar aqui. Isso... Eu acho, Rani, fundamental quando a gente é quem a gente, né? Quem a gente, quando numa relação a gente pode ser quem a gente é e que automaticamente isso abre espaço para o outro ser quem ele é. E a partir disso a gente consiga aí amar, né? Amar. Amar para mim pode ser diferente para você, pode ser diferente para todo mundo que está aqui, mas eu acho que a gente se respeitar, né? E entender, e às vezes amar o outro, justamente porque o outro é desse jeito, né? Que vai nos aborrecer em algum momento, mas que vai nos enaltecer em outro, que a gente vai rir em outros, né? Que a gente vai gostar do outro. Então, eu acho que isso é naturalizar o nosso jeito humano, demasiado humano, né? Que é complexo, que é difícil.
que às vezes enche o saco. Mas a gente é assim, né? E eu acho que respeito em primeiro lugar, né? E eu acho que o respeito que a gente está falando aqui é o respeito de ser quem se é, com as nossas dores e com as nossas delícias. E aí isso na relação vai, né? Vai se misturando ou vai se ampliando. E a gente vai tentando construir aí o que... Barulho aqui. E a gente vai tentando construir o que a gente consegue, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem também, né? Então, eu acho que para a gente, né, para as mulheres, é muito importante a gente cuidar, né, do que é muita interferência da sociedade em quem a gente é, e aí e às vezes pode dar uma confusão muito grande, mas a gente saber quem é que a gente é, conversando com as amigas, né, vivendo os nossos momentos de solidão, de angústia, para que quando a gente queira estar com outro, seja do âmbito da escolha. Eu quero ou eu não quero? E não eu tenho que ficar, porque faz muito tempo que eu estou sem namorar. Não, eu tenho que ficar nessa relação porque eu tenho um filho, ou então porque eu casei faz, sei lá, 3 meses, eu já estou... Não, gente, para a gente escolher, sabe? Eu acho que hoje, 2023, século XXI, a gente já pode fazer isso. Então, vamos se apropriar, né, para que a gente consiga colocar em prática e a gente não cair e ficar atenta para não cair em tanta armadilha. Mas se a gente cair, a gente pode sair, tá? Porque até isso é uma escolha também, né, Rani? Pode até ser que em algum momento da vida a gente faça isso inconsciente, a gente não entenda muito bem. Mas a gente já está colocando aqui, né, que tem psicoterapia, tem vários trabalhos de autoconhecimento, tem as nossas amigas, tem a nossa rede de apoio, né? Eu acho que essa coisa também da gente ter amigas, né? Construir essas amizades ao longo da vida. Tem amizades que permanecem na nossa vida, tem amizades que saem para outras chegarem. Isso é altamente fortalecedor, na minha opinião, sabe? Porque a gente conversar sobre isso vai nos fortalecer para a gente entender, às vezes, o que é que está acontecendo com a gente, né? E fica aí a dica para os homens também, que, por sua vez, não conversam tanto, né? Entre si. Porque talvez se os homens colocassem mais em prática o diálogo, talvez a gente conseguisse desconstruir, de fato, esse machismo que é ruim para todo mundo. Para homem, para mulher, para criança, para todo mundo, né? A gente só quer ser feliz. Mas a minha felicidade, ela não pode passar por cima da felicidade do outro, né? Eu quero ser feliz, mas se eu estou numa relação, né? O outro também precisa buscar a felicidade dele e a gente junto, por que não, né? Podemos construir uma felicidade junto, né? E quando a gente constrói essa felicidade junto, por algum motivo ela não está podendo mais ser construída junto, dentro de uma relação, que a gente consiga ter tranquilidade e serenidade de entender que o amor acaba, né? Esse amor romântico ali daquela relação. E aí tem um trecho aqui que eu queria finalizar a minha fala com esse trecho, que é o seguinte: os encontros amorosos não são encontros que se concluem, mas que ficam se ressignificando de maneira contínua. A gente falou aqui, né, já. Cazuza nos explica nessa afirmação. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu, né? Tendemos a pensar que, quando o amor acaba, encontramos a confirmação de que não houve amor. Como se a gente reduzisse toda uma história que foi bacana, que foi interessante e tal, só naquela situação que não dá mais, né? Não, deu, né? Deu, agora não está dando mais, né? Assim, talvez relutemos mais do que o necessário para reconhecer o fim do amor, que aí é o que prende a gente na armadilha, é o que faz sofrer, né? A gente demorar, né, de olhar para isso, aí é a história das vendas, né, no olho. Assim, talvez relutemos mais do que o necessário para reconhecer o fim do amor, na tentativa de manter a ilusão de que o amor não acaba, né? E em alguns momentos é super importante e extremamente libertador quando você enxerga que ali o amor acabou e que você vai viver sua vida, o outro vai viver a vida dele, mas que não precisa chegar bem cearense, tá, gente? Assim, tô falando bonito, mas tá a hora não precisa ir para baixaria, minha gente. Não precisa. A gente pode começar legal, com calma, com tranquilidade, e pode terminar legal, com calma, com tranquilidade. Inclusive, o meu relacionamento anterior terminou com calma, com tranquilidade, muito ok pelo meu processo de análise, de entender, de respirar ali quando estava, né, numa crise e tal. Mas foi um case de sucesso na minha vida eu ter saído de um relacionamento bem, que inclusive me deu condição, assim, não sem sofrimento, tá, gente? Eu fui lidar
com o meu sofrimento, com as minhas frustrações, mas eu acredito que eu ter saído bem disso, Rani, fez com que eu me abrisse pro novo, né? Pro outro chegar. E aí agora eu tô fazendo de novo, gente. É bom demais, entendeu? Eu amo. Beijo, amor. Te amo. Um beijo. Só pra gente, eu quero trazer a questão da autorresponsabilidade, né, Naglita? Na hora que a gente escolhe estar numa relação, construir essa relação, a gente precisa se responsabilizar pelo que é nosso, né? Em vez de simplesmente pegar o que é do outro, querer salvar, ajeitar, construir. Não, a gente precisa se responsabilizar em se nutrir também para estar bem nessa relação, né? E deixar que o outro também faça a partezinha dele. Tô amando aqui as declarações presente aqui para compartilhar amor aqui real, né? Feliz com vocês dois. E pessoal, espero que tenham aprendido. Quem chegou agora por último, né? Assiste a live, tá incrível, assim, tá bem gostoso, foi bem fluido, né? Nosso bate-papo, Nagli. Inclusive, eu fico aqui reverberando ideias, né? Oh, meu Deus, eu preciso pensar em outra forma de fazer esse cá entre nós. Talvez pelo Zoom, né? De outra forma, porque quando eu chegar nos Emirados não tem mais isso aqui de compartilhar. Vamos, Rani, porque esses momentos são muito ricos, né? São muito ricos e você vê, assim, da gente ouvir também. Aí fica a ideia, que você dá uma ideia ao favor, né? Da gente ouvir o que é que essas mulheres estão pensando, né? Também. Como que elas estão, o que é que elas estão pensando, o que é que a gente está vivendo, como é que a gente quer ter cada vez mais relações tranquilas, saudáveis, né? Amorosas, respeitosas. Eu acho que tô dentro, viu? Eu acho que vale a pena a gente construir esses espaços seguros, né? Pra gente se fortalecer. Exato. Como esse espaço aqui que a gente fez, né? Obrigada pelo convite, viu, Rani? Adorei. Obrigada, foi incrível. Gente, obrigada pela companhia. Eu vou lançar essa ideia lá no canal do Telegram para escutar as mulheres também, o que elas pensam. Para a gente construir, amadurecer e planejar um negócio concreto, né? Para fazer esse espaço. Ótimo. Gente, obrigada. Naglita, obrigada. Excelente dia. Obrigada. Um beijo. Obrigada pela participação, gente. Obrigada. Valeu. Tchau.